Bom dia, terceiro ano. Bom dia aos alunos que ainda assistem aula de língua portuguesa nessa quarta unidade, alunos do terceiro ano. Parabéns para vocês que estão em busca de aprendizado, conhecimento, mesmo já estando todos saturados, cansados e esgotados desse sistema. Nosso assunto de hoje de língua portuguesa é sintaxe, colocação pronominal. Parte 1, dividido em duas partes também, como tenho feito com alguns assuntos na página 18. Falar de colocação pronominal é falar de prótese, ênclise e mesóclise. Vamos dar uma relembrada no que isso significa. Chamamos de prótese quando nós colocamos o pronome antes do verbo. Aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o pronome. Ele me disse a verdade. Toda vez que o pronome se encontra antes do verbo, eu fiz uso da prótese. Mesóclise. É chamado de mesóclise quando o pronome é colocado no meio do verbo. Entregar-nos-emos à polícia. É uma forma erudita de falar, uma forma que não se usa comumente no dia a dia. Mas note que eu teria a forma verbal entregaremos e eu coloco o pronome no meio do verbo, no meio daquela forma verbal. Aí eu tenho o uso da mesóclise, que é o entregar-nos-emos. Já a ênclise é quando coloco o pronome depois do verbo. Dele a carteira. Eu tenho o verbo e vou ter o pronome após o verbo. Então, resumindo, prótese antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e a ênclise depois do verbo. Mas não é assim, eu uso conforme eu quiser, eu uso do jeito que eu quero, não. Hoje eu vou escrever aqui e vou fazer uso da prótese. Aqui embaixo eu vou fazer uso da mesóclise. E lá na minha conclusão, por exemplo, eu vou fazer uso da ênclise. Não é assim que funciona. A prótese tem seus usos obrigatórios e tem os seus erros também. A mesóclise e a ênclise também tem uso obrigatório e tem os seus erros também de uso. Isso nós estamos falando da norma padrão da língua portuguesa, da norma culta. Isso não se refere à linguagem coloquial do dia a dia, mas sim quando você está fazendo uso da língua padrão da língua portuguesa, uso da norma culta, da gramática normativa. Aí nós temos algumas regras, vamos observar algumas a partir dessa semana. Então selecionei alguns usos de prótese obrigatória e que quando você estiver produzindo um texto dissertativo, se você estiver escrevendo uma carta para alguém, uma carta de solicitação de alguma coisa, um ofício, qualquer documento formal, você deve ter cuidado e atenção quanto ao uso. Primeiro uso, obrigatório. Diante de palavras de negação. Por exemplo, não lhe disseram nada, uma pergunta. Não lhe disseram nada. Então, quando eu tenho uma palavra que indica uma negação, isso é uso de prótese obrigatório. Eu não posso fazer não disseram-lhe nada, eu não posso fazer uso da ênclise nesse caso. Se eu tenho aqui o não, eu sou obrigado a fazer uso da prótese. Então eu tenho que colocar o pronome antes do verbo. Outra situação, diante da palavra que. Isso quando ela não está substantivada, quando está sem aquele acento, né, como nós vimos na aula de pronomes anterior. Não foi do uso da palavra que, não foi? Acho que foi no final da unidade anterior. Exemplo, ó. Queremos que se faça a justiça. Então, se eu tenho o que aqui, eu não posso fazer faça-se. Eu tenho que colocar o pronome antes do verbo, porque é uma situação de prótese obrigatória dentro da gramática normativa, da norma padrão da língua portuguesa. Diante de advérbios, aí eu tenho aquela gama toda de advérbios de intensidade, negação, afirmação, modo e por aí vai. Então, toda vez que eu tenho advérbio, como nesse caso, ele já sendo o advérbio de tempo, ele já me disse isso. Então, se eu tenho aqui um advérbio, eu não posso colocar o pronome depois do verbo, eu tenho que colocar o pronome antes do verbo. Se eu chegar numa situação formal da língua portuguesa e eu me expressar, ele já disse-me isso, ele já disse-me isso, caracteriza um erro de língua portuguesa.
Isso se aplica também à avaliação, né, que eu poderia colocar. Identifique a alternativa que apresenta uso correto ou incorreto da prótese. Então, isso aqui é interessante estudar detalhadamente. Diante de pronomes interrogativos, aí vale reforçar o estudo dos pronomes interrogativos, hein? Quem os agrediu? Então, se isso aqui virou uma pergunta, aqui nós temos um pronome interrogativo. Então, jamais posso dizer quem agrediu-os. O pronome tem que ser colocado. Isso fazendo uso dos pronomes oblíquos, né? Os pronomes oblíquos aqui colocado antes do verbo. Diante de pronomes relativos, estudamos recentemente também pronomes relativos. As funcionárias às quais, o pronome relativo está aqui, me reportei e ficaram calados. Então, se eu tenho pronome relativo, eu tenho que fazer uso da prótese obrigatória. Escolhi também diante de pronomes indefinidos, como exemplo, alguém se referiu, mas não sei dizer quem. Alguém se feriu, mas não sei dizer quem. Então, eu tenho aqui o pronome indefinido, alguém, e aqui eu devo fazer uso da prótese, não posso fazer alguém feriu-se, mas sim alguém se feriu. Uso de prótese obrigatória, hein? Se tratando de língua portuguesa normativa. Atividade para casa, aula bem curta. Não tem desculpa para não assistir. Só os mais preguiçosos mesmo que não vão usar, não assistir não. Atividade para casa, página 20 e página 21. Tá bom, pessoal? Duas páginas só de atividade. Bem light, hein? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.